Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala, galera coral! Começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje para trazer o pós-jogo de Santa Cruz 2, Vila Nova 0, jogo que ocorreu ontem, no sábado. A gente está gravando hoje na manhã do domingo. Aconteceu ontem no Arruda e um jogo que deixava dúvidas no ar sobre o que a gente podia esperar do Santa Cruz. E creio eu que todos os tricolores tiveram uma surpresa boa do que viram. Hoje comigo aqui no ao vivo, nossos amigos Francisco de Assis e Reginaldo Cabral. Na participação por áudio, a gente terá Matheus, talvez Gerailton também dê sua contribuição. E vamos embora, sem mais delongas, falar do jogo de ontem. Mas antes, deixa eu agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes e participantes do nosso grupo de WhatsApp, que tem cada dia mais crescido. Agradecer a vocês pela força que vocês têm nos dado. Agradecer a Alisson, que é um ouvinte do podcast cabuloso e incansável. E a todos que têm nos ouvido, nos compartilhado nosso conteúdo. A gente sabe que a torcida do Santa é carente desse espaço na mídia e a gente está aqui para isso. Vou deixar mais uma vez o link do nosso grupo do WhatsApp lá no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube. Basta você procurar por Beberibe 1285, vai encontrar a gente lá no YouTube e embaixo do vídeo mais atual, que é esse do pós-jogo, estará lá nosso link para o grupo do WhatsApp. Vamos embora falar do jogo. Meus amigos, Santa Cruz ontem venceu o Vila Nova, colocou uma diferença de 9 pontos para o segundo colocado, que é o próprio Vila Nova. Diferença que pode diminuir caso o Remo empate. Não, caso o Remo ganhe, né? Hoje para o 13 no Mangueirão, o que é bem provável. Sei não, viu? Pode se tornar uma diferença de 7. 13 está brigando lá embaixo, está em oitavo com 16. E o Botafogo reagindo com 15 na zona, né? Então, pode diminuir a diferença para 7 pontos. Diga, professor. Não falei não. Mas foi Francisco aí que fez um... Se o Remo ganhar para o 13, o Remo está quantos pontos? 23, confere? 23, isso. Certo. Então se ele ganhar, ele vai para 26. Realmente, a diferença fica 7 pontos. Ele ultrapassaria o Vila Nova, né? Justamente. Então a rodada já teve início ontem. O Botafogo venceu o Imperatriz no Almeidão por 7-0. O Imperatriz, depois da derrota de ontem, teve seu rebaixamento confirmado para a Série B. É uma surpresa enorme, né? Do jeito que vinha. Pois é. Do jeito que vinha. Não, surpresa por conta do campeonato que fez ano passado. Não, nesse ponto, realmente. Mas por conta do campeonato que está fazendo esse ano. O Manaus empatou com o Ferroviário lá em Manaus, na Arena da Amazônia, 1-1. Manaus, que é o quarto colocado, com 19 pontos, mas pode ser ultrapassado pela Jacuipense e pelo Paysandu. O Paysandu pode igualar a quantidade de pontos, pode ir a 19 se vencer a Jacuipense lá em Pituaçu, mas passaria no quantidade de vitórias. Lembrando, Maurício, Paysandu, que é uma decepção nesse campeonato. Pro tamanho do Paysandu e pelo que se esperava dele,
principalmente porque ano passado ele perdeu a vaga do jeito que foi perdido, né? Preciso nem lembrar. Se esperava muito do Paysandu. Inclusive, se esperava mais dele que do Santa Cruz. É verdade, é Mas verdade. o campeonato, E o o Santa campeonato que está se oferecendo ao Paysandu. verdade. Agora a gente sabe que a Jacuipense joga melhor até fora de casa, né? O Isso. Não é Paysandu, há duas muito. rodadas, a gente estava praticamente descartando ele de uma possível classificação. Foi. O clima interno no Paysandu ainda não é tão bom, não. Ainda permanece ruim, mas o campeonato está dando chances ao Paysandu. Porque o empate ontem de Manaus e Ferroviário freou os dois e colocou na briga, diretamente agora, 13 e Paysandu e Jacuipense. Né? Isso, ele Então, continua na briga. o campeonato está se apresentando ao Paysandu. O Paysandu é que está sendo um time de muita personalidade de não querer lutar pela classificação. Exatamente. Assim, porque não era não era o prognóstico que a gente fazia do Paysandu. A primeira rodada mesmo, o Santa Cruz foi enfrentar lá, parecia que ia enfrentar o São Paulo no Morumbi. Tava todo mundo tenso, todo mundo com medo, porque o Paysandu isso, o Paysandu aquilo. É verdade. E o Santa Cruz venceu o Vila Nova, como a gente todos já sabem, 2-0 e carimbou a classificação para a segunda fase da Série C. Eu lhes digo que eu não quero o Paysandu em quarto colocado nesse grupo, não, viu? Não, eu concordo. Seria um dos nossos adversários no próximo Eu grupo. concordo. Qualquer time de tradição, qualquer time que tenha camisa, ele ficando fora é melhor. Pois é, verdade. Mas vamos embora falar do jogo. Senhores, Santa Cruz entrou em campo ontem desfalcado por conta da Covid e a gente tinha essa dúvida de o que esperar do Santa, né? Santa Cruz foi a campo ontem com Maicon Clayton no gol, Augusto Potiguar na lateral direita, Totti afastado por conta da Covid, Elivelton e Célio Santos, o William e Dani também afastados por conta da Covid, né? E na lateral esquerda, o amigão de Martelotti, Peri. Na volância, Bileu e André. Chiquinho e Didira no meio campo. E Rangel e Lourenço lá na frente. A gente esperava um jogo difícil por conta dessas peças que não iriam jogar ontem. Mas a gente viu um jogo em que o Santa Cruz se comportou muito bem, principalmente depois do primeiro gol, no primeiro tempo, e no segundo tempo controlou o jogo e podia até ter feito mais gols, né? Francisco, começa você falando sobre o que viu. Olha, antes eu vou iniciar falando do prognóstico que eu tinha feito no podcast do pré-jogo. Eu nem sequer cravei vitória. Eu já estava muito satisfeito com o empate diante das circunstâncias que o Santa Cruz estava vivendo. Esse monte de desfalques, e esse monte de desfalques diante justamente daquele que vinha sendo o segundo melhor time da competição. Estava aí há 10 jogos sem perder. Curiosamente, foi o único time que tinha vencido o Santa Cruz no campeonato. Ok, foi em outro momento, foi jogando lá, mas eles venceram. Então, eu já estava imaginando o seguinte, diante das dificuldades, estava dando graças a Deus por ter acumulado gordura, porque uma derrota ou um empate, né, não tiraria a primeira colocação do Santa Cruz. E fui positivamente surpreendido, porque foi 2-0. Claro que teve momentos, mas esses momentos foram poucos, teve momentos que o Vila Nova assustou, mas também aí já seria demais, né? Você pegar o Vila Nova do jeito que o Santa Cruz pegou, e o Vila Nova ficar completamente dominado o tempo inteiro, aí a gente está pedindo demais realmente. O Santa Cruz foi um jogo tranquilo. Conseguiu envolver o Vila Nova, que basicamente só assustou
principalmente no início do segundo tempo, acho que até os 10 minutos, 15 minutos, parecia que o Santa Cruz não tinha voltado dos vestiários. Mas ainda assim, se a gente for traçar um comparativo com partidas anteriores, diante de equipes mais frágeis, pelo menos se mostraram mais frágeis nesse campeonato, o Botafogo, por exemplo. O Botafogo da Paraíba, aqui no Arruda, assustou muito mais do que o Vila Nova assustou ontem. E o Santa Cruz não estava com essas deficiências para escalar o time. Então, mais uma vez, gostei de Maicon Cleiton, que já é um lugar comum. Augusto Potiguar surpreendeu ali na lateral. Ele estava substituindo justamente o jogador mais regular do Santa Cruz na competição, que é Totti. Então, me surpreendeu positivamente ali. Célio Santos foi bem. Elivelton, eu apontaria como um ponto fraco, é muito atabalhoado, muito pesado. Peri, eu deveria não falar de Peri, mas eu não resisto à tentação. Eu não resisto. O amigão de Martelotti, como você disse, não fez uma partida do nível das outras, até que ele não foi tão mal, mas claramente destoa. Claramente mesmo. Bileu, mais uma vez, muito bom na marcação. Aquilo que ele se propõe a fazer é excelente. André, muito bem também. Aquele banquinho que ele andou pegando há um tempo atrás, foi bom, tá vendo? Foi bom. Não queimou o jogador, certo? E, de certa forma, fez ele melhorar um pouquinho e jogar aquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Lembre-me de falar sobre isso aí, viu? Lembre-me. Pronto, professor. Pronto, vou falar, a gente vai lembrar. Chiquinho, muito bem. Didira, Reginaldo já destacou isso e realmente, Didira não prende muita bola, ele é um camarada de toque rápido, não prende o jogo, certo? E é um jogador inteligente. Tem hora que faz muita raiva ao torcedor do Santa Cruz, mas é um jogador inteligente e mais uma vez mostrou isso ontem. Vitor Rangel, melhor partida que ele fez, visto na camisa do Santa Cruz, não fez gol, mas foi muito bem. Parece que o peso foi tirado das costas, né? O filho recuperado, né? Tá em casa. Fez um gol. Então, o momento de Vitor Rangel parece que é outro, e tomara que melhore cada vez mais. E o próprio Lourenço, que as primeiras partidas não foram boas, ontem já marcou o seu terceiro gol, né, na competição. Então, foi surpreendente. Para mim, foi um surpreendente, porque eu esperava que o Vila Nova complicasse muito o jogo aqui. Mesmo sabendo que é um time lento, e o Santa Cruz tirou proveito dessa lentidão, mas eu esperava um jogo difícil e estava implorando a Deus por um empate. Então, do jeito que foi o jogo, falar rapidinho sobre os gols, né? O primeiro gol valeu muito mais a boa jogada de Vitor Rangel do que o gol de Lourenço em si, porque naquele momento já fiquei surpreendido no jogo, né? Com a lucidez que Vitor Rangel teve de lançar aquela bola no ponto futuro para Lourenço marcar. O gol de falta foi uma bola, digamos assim, defensável, né? Um dos desfalques do Vila Nova era justamente o goleiro. O Clériston, se não me engano, é goleiro do Sub-23. Mas eu não vou acreditar isso a ser goleiro do Sub-23, porque tem goleiro aí profissional, já tem vários anos de carreira, que toma aquele tipo de gol, que eu não classificaria como frango, mas foi uma bola defensável. Mas, enfim, azar do Vila Nova e sorte do Santa Cruz nesse lance. Então, eu posso dizer que, no geral, eu não resumi aqui o jogo todo, momento por momento, mas eu gostei muito do Santa Cruz e ficou aquela impressão, porque eu não lembro qual foi o podcast que eu falei sobre isso, acho que foi diante do Botafogo, que em vários momentos o Santa Cruz foi letárgico no jogo. Essa impressão foi reforçada. Esse time de Martelotti joga de acordo com o adversário. O adversário que exige mais, eles jogam mais. Eu continuo com essa impressão e tomara que isso seja a tônica daqui para o restante da competição, Maurício.
Ok, Francisco. Fica lá. Professor, Vamos fala lá. sobre o que viu do Inicialmente, jogo. a ideia nossa era essa que o Francisco mesmo, temerosos em relação à quantidade de desfalques titulares do time, né? Boas peças. Nós já tínhamos alertado, tanto aqui no podcast do pré-jogo, quanto na Rádio Tropical, diariamente, que o time do Vila Nova, apesar de ter levado apenas 2 gols até o momento, era uma defesa que, se não me engano, 8 vezes ou 6 vezes passou em branco, sem levar gol algum. Era uma defesa bem postada, mas era uma defesa lenta, um time lento. Um time técnico, mas lento. O Santa Cruz precisava dar velocidade no passe para conseguir vencer o jogo e envolver a defesa. Por isso eu defendi a não entrada de Paulinho. Fato que eu vou esclarecer mais à frente. Por quê? Porque não é um jogo para o jogador conduzir demais a bola. Um time que tem uma defesa bem postada e plantada, lenta, eficiente, mas lenta, você envolve ela com velocidade. E velocidade não significa correr, mas tocar a bola rapidamente, com qualidade. E isso foi a tônica que aconteceu no primeiro tempo, tanto prova que sai o primeiro gol justamente na lentidão do time do Vila Nova, no hiato entre o lateral esquerdo e o zagueiro. Vitor Rangel enfia a bola, Lourenço faz o gol, né? Pois bem, o Santa fez 1-0, soube dominar as ações do jogo, em momento nenhum perdeu o controle. O Vila chegou uma vez, para variar, pela esquerda, numa bola em cima de Peri, em que Alain Mineiro cruza, a defesa do Santa Cruz come mosca, Elivelto e Célio estavam na mesma posição praticamente, e Augusto Potiguar, nas costas de Augusto Potiguar, o jogador fez a cabeçada, e Enan perdeu o gol debaixo da barra, praticamente ele furou. Mas do gol, quando Chiquinho vai para a bola, bate na bola, o goleiro se posiciona mal, ele não arma mal a barreira, mas ele se posiciona muito no canto, quando ele pula, a bola já está dentro do gol. E aí o Santa Cruz faz 2-0, placar que deixa, evidentemente, o time extremamente confortável. No segundo tempo, o Vila volta, fazendo uma pressão, 8 minutos de pressão, rondando a área do Santa Cruz, mas trazendo perigo muito mais na bola parada do que propriamente jogada criada. E depois o Santa Cruz foi se soltando, Rangel fazendo uma partida extraordinária de posicionamento, prendendo o jogador, fazendo bem a parede, amarelou o time a defesa do Vila Nova quase toda, e o Santa Cruz foi criando chances e podia ter feito o terceiro gol depois que o Vila Nova se lançou totalmente ao ataque. Eu queria fazer algumas considerações, Maurício, e amigos ouvintes do podcast. Primeiro, esse jogo serve, mais uma vez, para demonstrar que aquela narrativa que havia a favor de Tamachule, a qual dizia o treinador tira leite de pedra, Bem lembrado. não é? apontando para uma possível ruindade do time e Itamar já estava fazendo demais, note que isso não é verdade. Ah, não, mas chegaram contratações que Itamar não teve. Ontem, de contratação, só entrou Lourenço. Que eu não sei se fosse oferecido a ele, se ele queria. Porque ele achava que treinava o Barcelona. Então, você pode prestar atenção que essa ideia de tirar leite de pedra não é verdade. Todo treinador na Série C tira leite de pedra, porque a Série C tem como característica principal a ruindade. Martelotti pegou praticamente o mesmo time e deu a esse time a vontade de ganhar que Itamachule não tinha. Esse é o primeiro ponto. Essa ideia de esqueça, de tirar leite de pedra. Nosso elenco é limitado, mas é muito melhor que os outros. Ponto. Segundo, há uma parte da torcida, evidentemente,
levada por uma carência extrema e uma atrofia no seu horizonte de consciência. O torcedor de Santa Cruz tem um horizonte de consciência muito atrofiado, muito em virtude de 4 décadas de atrofia gerencial, e isso fez com que a nossa mentalidade acompanhasse isso, e agora a nossa mentalidade retroalimenta essa gerência ruim, é que acabem com essa euforia. Parece até que o Santa está liderando uma Série A. Nós deveríamos... Né? Não, o Santa Cruz é uma campanha que orgulha o torcedor. Orgulhar de quê? Tem que ter orgulho de estar liderando a Série C, não. O orgulho seria não estar nela. Evidentemente, nós estamos aliviados, porque conseguimos nos classificar, né? Porque estamos, diferentemente de outros anos, com rodadas de antecedência, classificados praticamente em primeiro. Ponto. Ótimo. Parou por aí. Essa ideia de festejar o quê? Comemorar o quê? Até porque não ganhamos nada. O que é que adianta fazer tanto ponto agora e na fase decisiva não? Né? Não ganhamos nada. Isso é uma fase classificatória. É bom, é digno de ressalva? Sim. É preciso ressaltar o bom trabalho? Sim. Mas o Santa está fazendo esse ano o que ele deveria fazer sempre, como time grande que é, numa Série C terrível. É o segundo ponto. O terceiro ponto. Não há justificativa plausível para Martelotti permanecer com Peri na lateral esquerda. Embora, ontem, foi o menos... Eu sei que está errado, mas foi o menos trágico jogo de Peri. Mas mesmo assim, foi o pior do time. Ele é um jogador que qualquer adversário que coloca a bola na frente dele, leva vantagem. O cara sai na frente dele, por mais pesado que o jogador seja, o cara dá uma tapa, ele fica. A sensação é que você está assistindo uma corrida entre uma Ferrari e um Fusca. É impressionante. E Martelotti já deu indícios de que o lateral dele é Peri. Porque até inventar e jogar com 2 laterais para arrumar uma vaga para Peri no time, ele fez lá em Campina Grande contra o 13. O quarto ponto que eu queria falar, e esse eu vou tentar ser bem elucidativo para não gerar, mas mesmo assim eu vou ser polêmico, não gerar transtorno no seio dos nossos ouvintes, né, da torcida. Até o cão já está ficando um pouco aperreado. Note. Francisco falou em Paulinho, em André. André, de fato, vinha mal algumas partidas. E nós, já, inclusive, falamos dele achando que o mesmo estava se achando um Falcão, um Toninho Cerezo. Mas eu analisei direitinho outros jogos e fui ver o perfil de André jogando. André estava jogando como primeiro volante. André não é primeiro volante. André é segundo volante. Ele sai para o jogo. Então, o que é que acontecia? Quando o André estava de primeiro volante e ele saía para o jogo, o time ficava com um buraco na frente da área. Então, ele tinha que fazer 2 funções e acabava não fazendo nenhuma das 2 funções, conter e sair direito. Com a entrada de Bileu no time, um volante nato, deu a André a possibilidade de sair para o jogo. E André aumentou o seu rendimento. Tanto, inclusive, por sua jovialidade, aguenta o jogo todo. E isso abre um questionamento sério para a gente, mais profundo, que é: Paulinho entrará onde nesse time? Ao meu ver, hoje, Paulinho não é titular. Ao meu ver, não sou dono da verdade. Não sou dono da verdade. Por que Paulinho não é titular?
Porque qual ajuste? A gente sabe que gestão de grupo é complicado. O grupo mostrou estar fechado. O grupo mostrou estar coeso. Qual é a justificativa que você vai ter de tirar um dos 4 jogadores desse quadrado de meio campo? Ileu, André, Chiquinho e Didira, para a entrada de Paulinho? Você não tem como fazer isso. Seria uma entrada arbitrária. Até porque Paulinho está fora há muito tempo. E Paulinho, ele joga numa rotação menor do que a que o time vem jogando. Paulinho, para mim, perdeu a posição. Ele vai ter que esperar ou um jogo em que a característica dele seja útil, ou alguém daí se machucar para ele entrar. Porque ele é um jogador que tem muita qualidade técnica. Isso é inegável. Em que, durante o primeiro semestre, foi praticamente o principal nome do Santa. Mas, lembrem-se, durante o primeiro semestre, o Santa Cruz era treinado por Itamachule e o time não tinha ataque. Então, as poucas vezes que o time chegava à frente, era através de Paulinho. Porque a condução de bola excessiva de Paulinho era necessário para o time de Itamar. Para o time de Martelotti, Paulinho ou melhora a velocidade do seu jogo, ou não tem vaga no time. Porque o Santa de Martelotti é um Santa vertical, é um Santa agudo, e é um Santa rápido no contra-ataque. E Paulinho não tem essa característica. Ao menos deixou muito claro isso nos jogos que veio fazendo, inclusive o último contra o Botafogo da Paraíba, em que o time vinha numa rotação, batia no pé de Paulinho, o time morria. Numa fase decisiva, eu não sei, talvez um jogo ou outro, a característica dele seja interessante. Mas nesse time atualmente, ele perdeu a vaga no time. E abro parênteses para que você reflita para a seguinte questão. Os melhores jogos do Santos na Série C foi sem Paulinho. Então você está querendo dizer que Paulinho não é útil. É útil. Mas os melhores jogos foram jogos em que o Santa foi mais veloz. E esses jogos que o Santa foi mais veloz foi sem a presença de Paulinho, que deixa o time mais lento. Ponto. No ataque, Lourenço, vinha falando em podcasts anteriores. Lourenço é um jogador útil. Não é nenhum craque, mas ele tem uma característica específica que, se explorada, ele vai render. Como foi ontem, naquela bola de Rangel para ele. Porque, veja, muitos falam da assistência de Rangel. Mas a assistência de Rangel a gente só fala porque Lourenço conseguiu fazer o gol. Se Lourenço não faz o gol, a assistência de Rangel ia passar meio que desapercebido. É como se o pessoal fala na assistência de Rangel que foi boa, como se ela fosse 80% do gol. E não foi não, viu? O gol foi um gol difícil. Mas o goleiro... A bola foi na lateral. E Rangel, para mim, ontem fez o seu melhor jogo no Santa. Acho que quando você está bem de cabeça, as coisas fluem melhor. É isso aí. Ok, professor. Francisco, eu queria ouvir você sobre o Paulinho também. Paulinho poderia ser, nesse meio-campo do Santa Cruz, um homem para substituir, talvez, Didira ou Chiquinho, quando um dos dois não estiver apto a jogar, porque Olhe, lembrando o seguinte, né? O time venceu as 6 últimas partidas, alcançou uma marca de 5 anos atrás, que foi na Série B com o próprio Martelotti, quando o Santa Cruz ganhou as 6 últimas partidas. Basicamente, tudo isso sem Paulinho. Não dá para contar, por exemplo, o jogo com o Botafogo da Paraíba, que ele voltou e não voltou bem, fora de forma, a gente tem que levar isso em consideração. Então, do jeito que o Santa Cruz vem jogando,
E essa sexta partida dessa sequência foi contra o Vila Nova, a segunda melhor equipe da competição. Um jogo que estávamos aqui temerosos de que o Santa Cruz perdesse ponto. E o Santa Cruz, de certa forma, ganhou bem, sem Paulinho, com Bileu jogando bem, com André jogando bem. Não faz sentido Paulinho estando disponível, estando apto, a pessoa ter que encaixar Paulinho no time. Não faz sentido. Continua sendo um grande jogador, continua sendo importante no elenco, mas Bileu e André vêm bem. Quanto a que você mencionou na pergunta, Maurício, poderia ser. Inclusive, seria até melhor ele atuar um pouco mais à frente de Bileu e de André, do que necessariamente encaixá-lo nessa posição. Ele poderia substituir Didira, principalmente Didira, quando Didira não pudesse. Não é tirar Didira para colocar Paulinho, não. É quando Didira não tiver em condições de jogo. Poderia substituir Chiquinho, poderia até entrar no decorrer da partida, já seria uma maneira de experimentá-lo nessa posição. Então, eu subscrevo o que Reginaldo falou. Não existe justificativa, por exemplo, de que, não, Paulinho era o jogador mais importante na era Itamar, realmente os jogadores de líder eram mais importantes, e então, pelo que ele vinha jogando na temporada, ele tem porque tem de entrar. Pelo momento do time, não faz o menor sentido. E é até bom a gente estar num ponto em que Paulinho não seja primordial, porque ele seria primordial se o Santa Cruz estivesse mal, né? O que não é o caso. Ok, meu amigo. Então vamos embora escolher o pior e o melhor em campo. Ô Maurício, Diga, professor. veja, só esclarecendo uma coisa. Veja. Quando a gente afirma isso, a gente não está dizendo que Paulinho não é útil ao time. Exatamente. A gente só está afirmando o seguinte. Para mim, a melhor formação do Santa é esse quadrado aí. Bileu, André, Didira e Chiquinho. Isso quer dizer que ele pode entrar no time? Pode. Se Martelotti quiser fazer uma formação que jogue com Pipico na frente, aí ele adianta Chiquinho e bota mais um homem no meio do campo. Fica com 3 volantes. Por exemplo, um jogo fora de casa, numa fase decisiva, com um adversário mais robusto, possa ser que essa formação, a entrada dele, seja interessante. Mas, no quadrado do meio campo, nessa formação de 4-4-2, para mim, ele atualmente perdeu a posição. Ele vai ter que lutar muito para recuperar, ou alguém vai ter que sair machucado, enfim, para ele poder entrar. Mas eu acho que ele vem bem. Inclusive, ele perdeu a posição. Inclusive, eu queria fazer uma ressalva aqui que eu esqueci, que passa desapercebido. Há um jogador no elenco do Santa Cruz que todos os jogos praticamente entra, e quando entra, sempre entra bem e útil ao time, que é Tinga. Então, eu queria só dar uma ressaltada que Tinga sempre entra nos jogos, e sempre para o que ele se propõe a fazer, ou para que o treinador propõe ele para fazer, ele faz muito bem. O Tinga ontem, mais uma vez, entrou bem. E Jaderson, que se tem um jogador que está na iminência de entrar no time e que vem conquistando isso nas partidas, é Jaderson. Então eu acho que a gente está com uma dor de cabeça boa. Mas repetindo, não estamos afirmando que Paulinho não é útil ou não é bom jogador. Longe disso. Dizendo que na atual circunstância, para mim, ele não é titular. Ok, então vamos primeiro ouvir Matheus falando sobre o que ele viu do jogo, na verdade, antes de ir para os melhores e piores em campo. Olá, meus amigos, saudações a todos os torcedores tricolores aí, todos os nossos ouvintes. É sempre bom tê-los ouvindo o nosso podcast. Vamos falar sobre essa vitória do Santa Cruz contra o Vila Nova, porque foi uma vitória muito, como eu poderia falar, eloquente, né? No meu comentário no pré-jogo, eu falava que sem os desfalques, esse jogo seria um grande teste para o Santa Cruz, já pensando na próxima fase, quando nós vamos pegar times que, em tese, são times de mais qualidade.
Por quê? Porque são times que se classificaram ou se classificarão para a próxima fase, e o Vila Nova, nós esperamos que ele seja um desses times, pois é o time que tem a campanha mais parecida com a campanha do Santa Cruz até agora no campeonato. Com os desfalques, eu falava que, apesar do Santa Cruz ter jogadores de qualidade no banco para substituir, a gente perderia entrosamento e com certeza perderia qualidade. O que é que a gente viu no jogo em si? Uma das minhas preocupações principais era com o sistema defensivo. A saída do Dani Moraes e do William Alves para a entrada do Elivelton juntamente com o Célio Santos me preocupou porque o sistema defensivo é algo que carece de encaixe, algo que carece de entrosamento. E uma dupla de zagueiros entrando de uma vez num jogo poderia prejudicar esse encaixe. E terminou que não foi isso que a gente viu. O Santa Cruz, apesar do Vila Nova ter momentos de perigo no jogo, no primeiro tempo, uma cabeçada que passou bem perto da meta do goleiro Michael Clayton, e no segundo tempo, principalmente no começo do segundo tempo, eles tentaram ir para o abafa para tentar buscar um gol e depois tentar buscar um empate, né? Mas isso não aconteceu. Eu achei o sistema defensivo do Santa Cruz, de modo geral, de forma muito tranquila, e terminou que nós não passamos muitos sustos no jogo. Não digo que não houve perigo, mas não houve aquele susto de, poxa, a gente pode levar um empate, pois a gente não levou gols e fizemos 2. O meio de campo do Santa Cruz, ele jogou de forma... Eu fiquei muito contente com o que eu vi no meio de campo ontem, porque ele se demonstrou ainda mais entrosado. Bileu, para mim, é um jogador de segurança, um jogador que passa realmente segurança ali na cabeça de área. Ele marca muito bem. Ontem eu fiquei observando a questão do passe dele. Ele não é um jogador que complica. Ele toma a bola do adversário, ele recebe a bola de um companheiro e já passa de forma rápida, sem muita invenção. O jogo não fica preso no pé de Bileu. Ele é um jogador que tem uma resposta rápida no passe. Apesar de não ser nenhum Toni Kroos, obviamente, mas ele tem um toque rápido. Paulinho fez um bom jogo novamente. Gostei da participação de Paulinho, principalmente fazendo algumas triangulações ali pela esquerda, com o Chiquinho, com até o próprio Peri. Ele jogou muito bem ontem. Chiquinho apareceu muito bem no jogo em diversas oportunidades. Didira foi um pouco mais apagado, mas é aquilo, é um jogador que é muito disposto, né? Outra preocupação que a gente tinha era com a referência ao ataque. Como é que o Vitor Rangel jogaria nesse jogo? E o que a gente viu foi o Vitor Rangel jogando muito bem. O passe do primeiro gol foi um passe primoroso, veio dos pés dele. Apesar dele não ter feito gols, ele participou muito do jogo, fazendo um papel de pivô, às vezes também um pouco mais afastado da área, fazendo bons passes. E você vê que ele é um jogador que, com a cabeça boa, que nós acreditamos que ele está com a cabeça boa agora, já que o problema de saúde do filho dele parece que está se encaminhando para o fim. Ele é um jogador muito veloz, apesar de grande, ele é um jogador muito veloz. Quando ele coloca a bola lá na frente, é muito difícil de segurar o Vitor Rangel. Então, tem todas essas questões sobre o Vitor Rangel. O Lourenço fez novamente uma boa partida, fez um gol, né? E fez novamente uma boa partida, muito voluntarioso ali pela ponta direita. O que me preocupou foi que ele foi substituído e um pouco antes ele colocou a mão na coxa, na parte de trás da coxa, e normalmente quando o jogador faz isso é alguma coisa muscular, então é bom a gente ficar ligado nas notícias da semana para saber como é que o Lourenço vai se desenvolver. No geral, eu vi de forma muito boa a situação do time, e eu quero trazer uma provocação para os amigos aqui sobre Peri. Peri, que para mim fez sua melhor partida no Santa Cruz desde que chegou. Tá? Então, não estou dizendo que foi uma partida primorosa, não estou dizendo que foi uma partida perfeita, mas estou dizendo que ele fez uma partida de melhor qualidade. Acredito até porque sua situação física esteja se tornando melhor. Um ponto negativo que eu observei foi a nossa lateral direita. Obviamente, o Potiguar não está fazendo sua posição original, mas nós levamos alguns ataques ali pela lateral esquerda de ataque, lateral direita de defesa do Santa Cruz, e esse seria um ponto a se pensar para um próximo jogo, se não seria bom termos outro jogador ali fazendo aquela função.
e que me fez também pensar sobre o meio, a questão que o professor Reginaldo levantou no último podcast sobre Paulinho. Pelo que eu vi ontem, eu preciso concordar com o professor Reginaldo na última partida, sobre o seu comentário na última partida. Paulinho não tem vaga nesse time hoje como titular. Talvez como peça para entrar durante o jogo, ou um jogo ou outro ele entrar de frente, dependendo da situação de jogo. Mas como titular, hoje, eu vejo que realmente ele não tem entrada nesse time. Pronto, senhores, ouvimos Matheus aí falando sobre o que viu do jogo, né? E vamos para a escolha do nosso lambedor da Dantas Barreto e para o melhor jogador em campo. Top 3 aí de quem vocês acharam que foi abaixo ontem, ou se não teve um top 3, um só, porque o outro time foi bem, né? Top 2. Eu já ia sugerir isso, top 2. Elivelton e Peri. Peri e Elivelton. Peraí, professor. Vai parecer que eu estou te copiando, porque foram os dois camaradas que eu pensei aqui. Não, mas é isso aí, Francisco. A nossa sintonia. Foram os dois que eu pensei aqui. A nossa sintonia não é só de município, meu amigo. Não é? Não é só aqui em São Lourenço da Mata, realmente. Porque foram os dois que eu pensei. Top 2, Elivelton e Peri. Mas quem foi o pior dos dois? Aí eu não consigo, eu não resisto. Peri. Olha, vai ficar parecendo com o antigo Carlos Fabiano. Vai ficar parecendo que é marcação com rapazes. E são justamente os rapazes que tanto alegram nossos treinadores, né? Fabiano e Peri. Mas realmente foi o pior em campo. E assim, foi a partida dele, digamos, eu posso dizer que foi a melhor partida de Peri no Santa Cruz. Só que esse melhor de Peri, para ser uma boa partida, aliás, para ser uma partida razoável, falta muito. Eu ainda acho que Martelotti é fã de José de Alencar, fã do Guarani, certo? Eu acho que ele vê aquele nome Peri assim, aí imagina as qualidades daquele índio romantizado por José de Alencar e vê isso no jogador. Ô, Francisco, eu só posso imaginar isso aí. O termo melhor não é o termo mais cabido aí. Seria menos trágica, realmente. a partida menos trágica, não é? Menos trágica. Melhor, é o termo melhor comparado. Você pensa logo numa coisa boa. É comparado com as partidas dele, mas realmente a palavra melhor dá um indício assim de algo positivo, de algo bom, né? E a partida dele, falando sério, não foi boa. Não foi boa a partida dele. Tem gêmeos, que tem pessoas feias, né? Que a gente consegue dizer assim, rapaz, se esse cara fosse gêmeo, o mais feio ainda era ele. O mais feio ainda era ele. Peri comparado com ele mesmo, ele ainda é pior. É uma coisa impressionante, sei não. Mas, rapaz, que maldade. Ainda bem que eu sou seu amigo, viu, professor? E os melhores em campo, top 3 de melhores em campo para vocês. Rapaz, eu vou com o Rangel, vou com o Josileudo e André. Grande Josileudo. Eu colocaria Bileu como melhor em campo. Bileu, André, eu só vou inverter o que o Reginaldo disse. Bileu, André e Vitor Rangel. E aqui a ressalva, realmente, aquele passe dele só está sendo muito lembrado porque saiu um gol. Ok. Mas é bom lembrar que esse tipo de passe ele não estava fazendo nas partidas anteriores. Não. Em várias partidas que o Rangel entrou, a bola chegava nele, a jogada morria. E graças a Deus a gente não viu isso ontem. A gente viu ontem um cara correndo, inclusive até a forma, até o atalho que ele buscava era com inteligência. Veja como quando você dá com a cabeça boa. Antes, quando o menino dele estava com problema, ele corria desordenado no campo. Ontem ele já correu com sentido. Ele já antevia a jogada, já se preparava. Ou seja, ele foi muito bem. E ele mostrou-se perigoso. Antes ele era aquele jogador, aquele atacante que era o sonho de todo zagueiro enfrentar.
Era o sonho de todo o sistema defensivo ter um jogador feito ele jogando contra. É Não foi o verdade, caso de ontem. é verdade. E assim, um outro asterisco. Eu sei que muitos dos torcedores, inclusive ouvintes nossos, vão dizer, rapaz, esse cara é doido. Mas eu não fui fã, eu não tinha o contratado no início do ano, mas Didira é um jogador fundamental para esse time. Didira é um jogador tático e que faz a bola rolar no meio campo do Santa Cruz. Quer queira, quer não, quer você ache ou não, pegue as partidas do Santa Cruz no ano todo, até na era de Itamar, e veja se as principais jogadas não passam pelo pé de Didira. Passa pelo pé de Didira. Então, um jogador que se constituiu numa peça hoje fundamental. Além de ser uma liderança, é um cara que sabe fazer uma leitura de jogo interessante, é um cara que não prende bola. Ele tem uns toques de primeira que dá velocidade ao time, que é a característica principal desse time de Martelotti. Por isso é que eu digo a você que esse quarteto de meio campo é o ideal. Porque Chiquinho voltou muito bem, não sei até onde vai aguentar, ele parece um jogador também de condição física frágil, e Didira vem muito bem, além dos dois volantes, que é o ponto mais alto da equipe, né? E tem outro aspecto sobre Didira que o velho é uma máquina, viu? Ele não se contunde não, viu? Exatamente. Tem uma condição física todo inegável. mundo do meio Sim, no campo sentido ali já saiu, fez rodízio e o velho não sai não. Exato, bem lembrado. Sabe de quem eu lembrei quando o Reginaldo falou que Didira não prende bola? Vocês lembram de Carlos Alberto, 2014? Que fez boas partidas e alternou com partidas horríveis. Carlos Alberto tinha a hora que a bola era dele, meu amigo. A bola durante o jogo era dele. Horrível. Segurava a bola desnecessariamente. Que jogador ruim, meu Deus do céu. Desculpe ter lhe trazido essa lembrança ruim e estragar o seu domingo, mas é porque eu não resisti. Então vamos ouvir Matheus sobre quem ele achou que foi o melhor e o pior em campo. Eu vou começar destacando os melhores em campo, porque como o time jogou de forma geral muito bem, fica mais fácil de você identificar os melhores jogadores em campo, tá? Eu preciso falar aqui, eu vou elencar do terceiro para o primeiro. O terceiro melhor na partida, na minha visão ontem, foi Chiquinho. Chiquinho fez gol de falta, ele participou de forma muito ativa do ataque do Santa Cruz, fazendo belíssimas triangulações ali pelo lado esquerdo de ataque, dando bons passes, voluntarioso, correndo muito dentro de campo. Ele voltou realmente com muita qualidade da sua contusão e para mim ele foi o terceiro melhor em campo. O segundo melhor em campo para mim foi Vitor Rangel. Vitor Rangel, como eu falei no meu comentário inicial, ele teve uma participação muito importante no jogo, tocando bem bola, a bola que inclusive foi finalizado em gol. Ele foi um jogador que correu muito em campo, que foi realmente uma opção ali no ataque. Ele não fez aquela função somente de centroavante paradão. Ele foi muito importante para o sistema de ataque do Santa Cruz no jogo de ontem e fico muito feliz com a volta dele a um bom futebol e espero que isso permaneça. O melhor jogador em campo que eu vi ontem foi Bileu. Bileu, ele é um jogador, como eu falei no meu comentário inicial, que passa muita segurança para o sistema defensivo do Santa Cruz. Como o professor Reginaldo gosta de brincar, ele é um jogador que marca tudo e chuta tudo. Chuta bola, chuta carro, chuta sogra, chuta caminhão, ele sai chutando tudo, né? Mas isso na marcação. Eu vi ele com bons olhos ontem, também na questão do passe de bola. Ele estava controlando muito bem ali aquela região de jogo da cabeça de área do Santa Cruz e por isso, para mim, vai para ele o primeiro lugar, porque muitas vezes essa é uma função que não é muito vista pelos torcedores e eu quero chamar a atenção para Bileu, para os nossos ouvintes, porque ele vem jogando um bom futebol. Vamos para os piores, também do terceiro para o primeiro. Piores é uma coisa que... piores, não vamos dizer que não teve pior, teve menos melhor, menos ruim no jogo de ontem. Menos melhor nem existe, né? Mas tudo bem. Vamos falar sobre do terceiro para o primeiro. Em terceiro lugar, no caso, eu queria falar
de Elivelton, apesar dele ter jogado bem, ele para mim ainda é um jogador que está um pouco pesado, está um pouco acima do peso e fez algumas faltas desnecessárias ali na cabeça de área que poderiam terminar em gol para o time adversário. Então, o Elivelton, apesar de ter feito um bom jogo, ele é um jogador que eu acho que ainda tem alguma coisa a evoluir, tá? O segundo pior em campo, veja só, eu não vou falar que é o segundo pior. No meu primeiro comentário até falei que ele é um jogador voluntarioso, mas no jogo de ontem ele é um jogador que não apareceu muito para o jogo, na minha visão, que é o Didira. Ele não foi um jogador que fez a diferença no time. Ele estava lá, jogou, mas você não consegue lembrar de uma jogada específica, de um ponto específico no qual o Didira tenha feito a diferença no jogo. Então, para ele vai o meu segundo pior no jogo. E o meu pior colocado no jogo, o primeiro pior, é o Augusto Potiguar. Ele não estava fazendo a função dele, eu entendo tudo isso, mas para mim ele não fez um bom jogo e também não prejudicou a ponto de ser uma crítica totalmente negativa, mas ele não fez um bom jogo e por isso para ele vai o meu primeiro pior em campo, tá? Então é isso, senhores. Encerramos por aqui o nosso podcast. Agradecemos a audiência de cada um de vocês. Esperamos ter atendido a expectativa de vocês também sobre nossa análise de jogo. E mais uma vez eu peço para compartilharem, curtirem, nos seguirem nas redes, Twitter, Instagram, nos agregadores de podcast. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.